Olá, bom dia, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar uma breve meditação. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 5, onde o texto sagrado nos diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo vem tratando nos versos anteriores acerca da unidade da fé. Ele fala de como nós administramos as doutrinas cristãs na nossa vida. Paulo roga aos irmãos de Éfeso que, mesmo ele sendo prisioneiro do Senhor, ele pede àqueles irmãos que andem de modo digno do chamado, da vocação que eles tiveram em Cristo Jesus, que eles sejam humildes, mansos, que eles ajam com longanimidade, que eles suportem uns aos outros em amor, que eles se esforcem diligentemente para preservar a unidade que lhes foi concedida pelo Espírito no vínculo da paz. Que eles saibam que não há mais a divisão entre judeu e gentil, mas de ambos Deus está formando um único povo, né? Uma única sociedade, uma nova sociedade. E como Paulo iniciou essa carta, toda ela é construída em torno da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito, como essas três pessoas, como a Trindade, ela trabalha não só na salvação, mas também de forma mais ampla e geral em toda o nosso crescimento como cristão. Paulo encerra dizendo que há um só corpo, a um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. E ele prossegue dizendo: há um só Senhor, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo, mais uma vez, se refere a esse trabalho precioso da Trindade, não só na salvação, como ele esboça no capítulo 1, capítulo 2, mas também na vida diária da igreja, né? Na vida diária da igreja. Nós precisamos crescer nessa compreensão de que a graça de Deus que nos é revelada na salvação também nos auxilia na vida diária, de como nós crescemos, como nós desenvolvemos a nossa salvação, também é por meio dessa graça. Então nós não podemos de forma alguma agirmos de maneira irresponsável, mas somos responsáveis em buscar ao Senhor, em crescer em graça e conhecimento, e é por meio dessa graça que isso acontece. Por isso Paulo está rogando a esses irmãos, está apelando a esses irmãos, está advertindo a esses irmãos que eles andem de modo digno do Senhor. Como eles vão fazer isso? Obviamente pela graça de Deus, mas eles são responsáveis em fazer isso, eles precisam desenvolver isso. Então ele mostrando aos irmãos, dizendo: olha, por que vocês devem fazer isso? Porque há um só Senhor, há uma só fé. E fé aqui, meus irmãos, não é como as pessoas às vezes dizem, né? Apelam muito para a questão do pensamento positivo. Vamos pensar fortemente, de maneira positiva, acerca de qualquer questão que vai dar certo. Não é fé em fé, ou fé por fé, ou fé na fé. Não. É fé em Cristo. Aqui, o objeto da fé que é importante. Não é tanto a fé em si, mas é o objeto da fé, é em quem se tem fé. Nós devemos ter fé em Cristo.
É isso que torna a fé poderosa. Não que há poder na fé em si, mas a fé em Cristo. Porque é Cristo quem nos alcança, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos perdoa. Então nós devemos manter a nossa fé em Cristo. Então, e há uma só fé. Há um só batismo. Um só Deus. Um só Deus e Pai de todos. Então essa expressão, há um só Deus, isso é importante porque há um só Deus verdadeiro. Há deuses que são construídos pela mente humana, pela vontade humana, pela loucura humana, mas esses deuses não são deuses verdadeiros. São deuses construídos a partir de nossa concepção, né? E eu estou falando de deuses construídos, mas há deuses das quais nós não encontramos uma referência ou uma manifestação em uma imagem. Há deuses que se tornam deuses para nós, questões práticas da nossa vida. Há pessoas que endeusam seus filhos, endeusam sua esposa, seus bens, né? Tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Deus em nossa vida se torna um Deus para nós. Paul Walsh tem uma expressão muito interessante. Ele faz uma pergunta dizendo: me mostra com quem você gasta mais tempo de sua vida, ou com o que você gasta mais tempo da sua vida, que eu vou dizer quem é seu Deus. Então aqui a ideia é: há um só Deus verdadeiro. Ele é o Pai de todos. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é quem sustenta todas as coisas, mostrando o poder que Deus tem sobre tudo, sobre sua criação, o qual é sobre todos. Ele é soberano, age sobre todos, controla todos, governa todos, né? Não há ninguém acima dele. Não há ninguém acima dele. Ele é sobre todos. Ninguém está acima de Deus. Ele age por meio de todos. Ele age por meio de todos. Ninguém resiste ao seu agir. Ninguém pode ir contra a sua vontade. Aquilo que ele decretou, isso acontecerá. Ele age por meio de todos e está em todos. Então, observemos que Paulo fecha essa sessão, toda ela, em torno de Deus, em torno da Trindade. Ele fala do Espírito, que traz o vínculo da paz. Ele fala do nosso Senhor Jesus. Ele fala do nosso Senhor Jesus, há um só Senhor. E ele fala da pessoa de Deus Pai, dizendo: há um só Deus. Há um só Deus. Ele é o Pai de todos. Ele age, está sobre todos, ele age em todos. E ele está em todos. Irmãos, que passagem maravilhosa. Que Deus nos ajude a crescermos nessas verdades, a mantermos o nosso coração cada vez mais focados, firmados na pessoa de Cristo, crescermos em humildade, crescermos em gratidão, crescermos em graça, crescermos e amadurecermos no conhecimento do nosso Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesse dia. Um forte abraço.